tudo bom? Eu sou a Mica com 3 N's no final e a Carol. Oi, Brasil! Como vocês estão? Tudo bom? Voltamos com os vídeos de Game of Thrones e agora, segunda-feira, às 9 da noite. É um teste que a gente tá fazendo porque a gente quer saber se vocês curtem esse horário pras lives que a gente vai fazer durante a temporada. Então deixa aí nos comentários já se você gosta desse horário, qual horário que você prefere. E agora, a gente vai falar de uma teoria que tem muita gente pedindo, que desde o ano passado estão mandando várias mensagens pra gente comentar. E chegou a hora. Chegou esse momento. Eu já adianto que é uma teoria que eu não gosto muito e eu tô tentando o máximo possível não ser Micando o Dragão de Gelo. Debochada. Tô tentando, eu juro, mas assim, ela tem alguns saltos lógicos que eu acho que são problemáticos. Eu não acho horrível, mas eu não concordo. Não é que nem o Rodor Cavalo. A teoria do Rodor Cavalo. Que o Rodor Cavalo a gente fez muito debochada, porque a gente realmente não acreditava. Mas vamos lá, qual é a teoria? A teoria é que Mindinho... Calma, tem spoiler esse vídeo. Mas todo vídeo nosso tem spoiler. Mas se essa altura você esse não tem sabe... mais, porque é de morte. Tem morto. A teoria é que o Mindinho não morreu. Mindinho... Mas não vai estar no título isso do vídeo? Eu vou dar um jeito de não botar no título. Mindinho não morreu. Mindinho teria falseado sua própria morte por meio de um homem sem rosto que estaria usando a sua cara e ele mesmo tá vivo por aí. Sim. Mais ou menos isso. A gente vai detalhar agora. Acho que antes da gente falar da teoria em si, é legal a gente recapitular como foi a morte do Mindinho, né? Que foi lá no último episódio da 7ª temporada, que teve um julgamento, assim, né? Parecia que a Sansa ia julgar a Arya. Porque lembrando que ele tava tentando colocar as irmãs uma contra a outra, né? Tinha todo esse lance. Aí a Sansa chamou a Arya lá no grande salão de Winterfell, falou, você é acusado de assassinato e de traição. Como você responde a essas acusações, Lord Baelish? Não era para a Arya, era para o Mindinho. Sim, porque acusam o Mindinho. Ele enganou o Ned, traiu o Ned. Desde ele o comecinho. Matou o Jon Arryn. Ele fez a Lysa escrever a carta dizendo que eram os Lannisters que tinham matado, sendo que na verdade era ela, amando do Mindinho. Tem um vídeo inteiro que a gente conta todas as peripécias de Mindinho. A gente colocou aqui na descrição. Aí ele fica meio que implorando, tipo, não, Sansa, será que se a gente conversar sozinho, você não é... Eu te amo. E ele fala pra galera do Vale, por favor, me escoltem, vamos voltar para o Vale. Aí eles, risos. Não, até porque tinha acabado de ser feita a acusação de que ele era o responsável pela morte do Jon Arryn, que essa galera amava pra caramba. Então no fim ele fica de joelhos, implorando pra Sansa ouvir e perdoar, mas a Arya vai lá e corta a garganta dele com a adaga de aço valeriano, que é a mesma adaga que foi usada na tentativa de assassinato do Bran, inclusive. Mas a teoria diz que, na verdade, essa pessoa que ficou lá agonizando era um homem sem rosto, que, na verdade, era uma menina, uma moça loira, com quem o Mindinho foi visto conversando pela Arya mais cedo. Que ele tá conversando com uma menina loira, a Arya tá assim, casual, espiando. E aí ele dá uma moedinha pra ela e fala alguma coisa. E aí parece que ela fala your time's up. Só que ou seja, você tá sem tempo, né? Ela fala assim, o seu tempo tá acabando, esse tipo de coisa. Mas aí a teoria diz que ele tava ali pagando ela pra usar a cara dele, só que ele, óbvio que ele não ia contar o motivo, né? Que ele sacou que tinha alguma coisa rolando. Aí ele falou assim, toma esse dinheiro aqui, você pode usar minha cara aí por um dia, e daí depois nós conversa. Aí ela, beleza. Então, tecnicamente, se essa teoria estiver correta e tudo mais, ele podia até falar pra ela o motivo, porque os homens sem rosto acreditam na morte, então, teoricamente, só morte pode pagar pela vida, e aí, sabe, uma Mas coisa os meio homens sem assim. rosto aceitam moeda pra vestir a cara de alguém por um dia? Então, não. Na verdade, assim, o que eu acredito é que teve um monte de confusões, assim, que a gente vai falando um pouquinho mais pra frente, mas a pessoa que criou essa teoria fala que provavelmente a moeda que o Mindinho usou pra pagar a menina era uma moeda que não era uma moeda normal. Ela era igual àquela que a Arya usa no final da 4ª temporada pra ir de barquinho pra Bravos. Ou seja, é a moeda que ela ganhou do Jaqen, que você entrega e fala Valar Morghulis, e é dos homens sem rosto e tudo mais. Essa cena com essa moça loira acontece no 5º episódio da 7ª temporada. Mas no 4º episódio da temporada, o Mindinho entrega pro Bran a tal adaga que foi usada na tentativa de assassinato contra ele, que cortou a mão da Catelyn e tudo mais, que a gente contou num episódio recente de Rodor Cavalo, inclusive. E aí o Mindinho fala assim, pô, que bad, né, que você chegou aqui, tá maior caos, né, mó confusão, né, muito chato. E aí o Bran responde, chaos is a ladder, que é o caos, é uma escada, né, que você vê o caos ali e você aproveita disso pra você crescer. E quem que falou essa frase, Miriam, antes? O próprio Mindinho falou essa frase. Chocada!
É a frase mais famosa dele, provavelmente, que foi dita lá na primeira temporada, numa cena entre ele e o Varys. E eles estão falando exatamente sobre o caos. O Varys não gosta de caos, ele gosta de tudo certinho para os planos dele darem certo, tudo calculado. Mas o Mindinho não, o Mindinho ele gosta só de causar o caos para tentar achar oportunidades. Ele taca fogo no rolê e aí se aproveita da galera se bagunçando. Entendeu? Exatamente. Então, pra ele, o caos é uma escada que ele pode usar para subir na vida, basicamente. E aí, o que rolou? Quando ele entregou e falou isso, aí o Bran fala isso pra ele ficou assim, ó. O famoso sentiu água batendo na bunda. Gelou por quê? Como que ele sabe que eu falei isso? Como que ele sabe que eu acho isso? Se ele sabe disso, talvez ele saiba de mais coisas. E já que, né, tava todo mundo falando que o Bran tava muito louco, que o Bran era o corvo, que o Bran sabia de tudo, então realmente era algo para se ter medo. E aí a teoria se baseia nisso, que lá no 4º episódio ele gelou, aí no 5º episódio ele já contratou a moça, e aí no 7º episódio quem morreu já não era mais ele, era um homem sem rosto. E outro argumento maior usado nessa teoria é de que a família do Mindinho é de bravos. E aí eu acho que rola salto lógico, porque falam, não, a família dele é de bravos, então com certeza ele tem uma conexão com os homens sem rosto. Não necessariamente é verdade. E lembrando que ele nem nasceu lá, ele nem conhece teoricamente ninguém de lá. Isso, vamos só recapitular o que é a família Baelish, né? A família Baelish, que pra quem não sabe o Mindinho se chama Peter Baelish. E tem um vídeo sobre a família dele aqui também. Sim, ela é originária de Bravos. O bisavô do Mindinho veio pro Vale de Arryn, pra quem não sabe, o Vale de Arryn em Westeros, Bravos em Essos, ou seja, ele cruzou o Mar Estreito pra trabalhar como mercenário pra família Corbray. E aí, beleza, ele ficou trabalhando, teve filhos, construiu família e tudo mais. Ainda não existia a casa Baelish. O que aconteceu foi que o filho desse cara, ou seja, o avô do Mindinho, continuou nessa carreira de guerreiro, foi nomeado cavaleiro, e aí quando você é nomeado cavaleiro, você é considerado nobre, apesar de ser uma casa pequena, você pode construir sua própria casa e tudo mais, ter um sobrenome, ter um símbolo, e ele fez isso. Ele criou a casa Baelish e escolheu como o símbolo da casa o Titã de Bravos. Então assim, não tá escondida de ninguém a conexão da família Baelish com Bravos. O que é interessante é que o próprio Mindinho esconde um pouco isso, porque ele criou o símbolo pessoal dele, que é o Mockingbird lá, que é um passarinho e tudo mais. Ou seja, quem não conhece muito bem a casa, que afinal é uma casa pequena, conhece só o Mindinho, não vê logo de cara essa conexão dele com Bravos. Então eu acho isso interessante, mas eu acho que tem muito mais a ver com a conexão do Mindinho com o Banco de Ferro de Bravos, já que ele era mestre da moeda lá em Porto Real, do que com os Homens Sem Rosto. Porque, tipo, sabe? Vamos tentar refutar a teoria? Então, essa é a teoria e a gente não concorda muito e os motivos são. Eu acho que o meu primeiro maior motivo, que eu acho que é o maior deles, a temporada está acabando. Faltam 6 episódios. A gente precisa fechar tudo isso que foi aberto, todas essas ramificações, agora a gente precisa ir resolvendo. Porque esse homem gelado no dragão lá de gelo, tem que resolver isso. Sim. É o Trono de Ferro, e aí fulaninha, aí tem Cersei, aí tem Jon Snow, e aí tem Sansa. É muita gente pra resolver. Por que eu ia pegar alguém que eu matei na outra temporada e reviver agora pra causar mais um enredo que eu vou ter que resolver em 5 episódios? Em 5 episódios eu digo porque ele apareceria no primeiro, né? E daí eu teria mais 5 episódios pra matar ele de novo, pra resolver pra totalizar 6. E todos os personagens que voltaram até agora tiveram algum motivo pra voltar, né? Então, por exemplo, Jon Snow morreu, mas ele voltou porque protagonista da série, sabe? Encaram ele como um protagonista de Game of Thrones. E ele resolveu vários rolês, foi lá transar com a Daenerys. Exatamente. Ele tinha importância, ele virou uma figura central. Aí, por exemplo, nos livros, pra gente não falar só da série, a Lady Stoneheart, que é a Catelyn, morre e ela volta como Lady Stoneheart. Mas não é só porque, nossa, é mó legal se ela estiver viva. Não, ela vira líder do rolê. Exatamente. Ela lidera a Irmandade Sem Bandeiras e procura a vingança contra os Frey. Então é realmente um aspecto importante da história. Na série, o cão voltou, mas ele não voltou só pra agradar os fãs. É lógico, agradou aos fãs. Mas ele mostra mais ali de como tá a pobreza das terras pluviais devastadas. E ele se junta e agora ele tá no grupo final que vai lutar contra caminhantes brancos. Se o Mindinho voltar, qual propósito ele vai servir na série? Ele vai se aliar a Cersei? Pra que a Cersei precisaria dele a essa altura? Exatamente. Ele não tem mais ninguém com ele. Porque o final do personagem foi isso. Todo mundo virando as costas pra ele. O poder que ele tinha do Vale de Arryn, que foi o que tornou ele útil na Batalha dos Bastardos, ele já não tem mais. Ele não tem aliados, sabe? E aí ele vai ficar andando sozinho no mato. Vai ser uma temporada do Mindinho tentando sobreviver no norte, no frio. Eu acho, primeiramente, que essa coisa de sempre ter agora uma pessoa que é um homem sem rosto, que não sei o quê, fica um pouco cansativo e um pouco chato. Até porque tem outra questão, que é o lance de os homens sem rosto usarem rosto de pessoas vivas. Que no livro isso não existe. Sim. No livro até tem uma dúvida se os homens sem rosto realmente usam o rosto das pessoas.
boas. Ou e se é tudo uma mais. mágica, um truque, É, né? um glamour que eles chamam e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo se eles usassem rostos efetivamente, tal como na série, essa coisa de usar rosto das pessoas vivas foi uma coisa que a série colocou e nunca foi explicado por que isso é possível e abriu uma caixa de Pandora das teorias doidas. Porque foi lá na 5ª temporada, a Arya estava na casa do preto e do branco, e o Jaqen prega uma peça nela, uma peça do barulho. Ela tinha feito coisas erradas, no caso, matado o Sir Meryn, se eu não me engano. Ela foi no puteiro lá Sim. e tal. E como ela tinha feito coisa errada, o Jaqen meio que finge que ele morreu, e daí ela vai fazendo assim, que eu acho péssimo, porque é tipo... É missão impossível. Cara, como Nossa. que você tira uma máscara? Se fosse uma máscara, não sairia, sabe? Tem que ser que nem Missão Impossível mesmo. Tipo, E tanto quando ela tá vestida de Walder Frey, ela faz assim, ela não faz assim. É estranho. Então essa cena como um todo a gente não gosta muito porque ela abre todas essas questões. Ela vai tirando as máscaras, tem o Jaqen, tem umas galeras estranhas, e aí tem ela mesma. E aí como poderia o cara tá usando a máscara do Jaqen, o cara ou a pessoa, né, do Jaqen e dela, sendo que eles estão vivos? Como que você faz pra fazer isso? E aí isso, como a Miriam disse, abre uma caixa de possibilidades de teorias de que ninguém morreu. Exatamente. O Ned Stark não morreu, era um homem sem rosto vestido de Ned Stark. que aliás essa é uma teoria antiquíssima. Sim, eu acho que assim, a teoria em si é até válida, mas assim, toda a teoria agora vai ser isso, é meio... ia ser chato se isso acontecesse, e não tem sentido o Mindinho voltar a essa altura, eu acho. É, porque pensa, tem muita gente que acha que Game of Thrones, a graça é que todo mundo pode morrer a qualquer momento. Isso até é uma crítica que eu coloquei nas últimas temporadas, que tava difícil ter mortes de personagens importantes. E não necessariamente quer dizer que todo mundo tem que morrer, nem nada, mas eu acho que tem que ter uma sensação de perigo, de que as pessoas estão passando por situações difíceis e a vida delas pode estar ameaçada a qualquer momento. E uma das únicas mortes de personagens importantes que a gente teve na 7ª temporada inteira foi a do Mindinho. Teve algumas outras e tudo mais, mas assim, com grande ênfase dramática e tudo mais, foi praticamente só a dele. E aí depois não ia valer de nada. Não vai valer de nada, sabe? Ele é um personagem que eu gosto, de verdade, é um personagem muito interessante, mas mesmo eu, lá nas lives da temporada passada, eu falava, o Mindinho tá fazendo hora extra, porque ele já cumpriu o propósito dele. E eu acho que o final que deram pro personagem foi um final digno. Eu acho que essa pessoa que escreveu a teoria falou, não, mas esse final que deram pra ele é escrita burra, que falam, né? Escrita preguiçosa, dumb writing, não sei o quê. Eu acho que não, eu acho que poderia ter sido mais bem escrito, ok? Mas a queda dele faz sentido. Ele fez isso a vida inteira, ele tentou botar pessoas umas contra as outras, famílias umas contra as outras. Teve um momento que isso não deu certo e ele se ferrou. Eu acho que é um final digno pro personagem, sabe? E aí você vai cancelar isso só porque ele é um personagem interessante e aí ele vai ficar só sobrando lá depois, não sei. Mas então o que você acha que significava aquela cena que ele tava falando com a menina e ele dá um negócio pra ela e tal? Eu acho muito importante, pra falar dessa cena, rever a cena, né? Então eu revi e, cara... tudo bem, tem esse momento, mas meio que tiraram todo o resto do contexto da cena. Então, assim, essa cena mostrava o quê? A Arya espionando o Mindinho, ela queria ver ele conspirando. E aí, ele olha pra trás, vê que ele tava sendo observado, e ele começa a fazer coisas pra Arya continuar indo atrás dele, e no fim das contas ela descobriu uma carta que a Sansa tinha enviado lá em outra temporada, e causar discórdia entre as irmãs. E a cena termina com ele observando a Arya. Então, basicamente, a Arya tá vendo o Mindinho fazer coisas conspiratórias. E isso envolve você ter espiões, né? Ele tem os informantes dele e tudo mais. Isso até tem uma cena que rola na primeira temporada, que eu gosto muito, que ele tá conversando com o Ned, e o Mindinho fala, mas toma cuidado, viu? Porque tem olhos por toda parte. Aquele ali é espião do Varys, aquele ali é espião da Cersei, e o Ned é aquele ali. Aqueles ali são meus espiões. Então, assim, o Mindinho tem informantes por todo canto. Eu acho que faz muito mais sentido a menina ter sussurrado qualquer coisa que seja um segredo pra ele, né? Alguma coisa que ele tava espionando, e ele pagou ela e é isso. Tipo, a explicação é muito mais simples. Nessa cena que fala de espionagem e tramóias do Mindinho, faz muito mais sentido ter nesse contexto uma espiã do que ter uma menina que é um homem sem rosto que vai se disfarçar dele pra morrer no lugar dele. É, exatamente. Ele chamou a menina lá depois que ele soube que ele ia se ferrar por causa do Bran. E outra coisa que é interessante a gente lembrar que, infelizmente, a gente reclamou bastante, né, da última temporada e até de temporadas anteriores, e muitas
muitas coisas vocês concordam com a gente também, como, por exemplo, teve aquela temporada, foi a quinta essa? Foi na sexta temporada. Na sexta temporada, que a Arya tava... Aquela coisa da menina chata lá da Waif, e elas ficavam tretando e não sei o quê. E aí meio que chegou no auge dessa briga delas duas, e a Arya sai pela cidade, numa sussa, comprando laranja, ela compra umas frutas, uma coisa assim, eu ainda não reassisti a sétima inteira. Ela compra uns negócios e fica passeando casualmente pela cidade. É, tipo, ela chega no cara do barqueiro, quer uma passagem pra Westeros, e joga, assim, um monte de dinheiro na mesa dele, tipo, chamando atenção demais, e acaba a cena com ela sendo esfaqueada. E cai no esgoto lá, no negócio E todo. a gente, eu lembro que logo depois desse episódio, a gente fez várias teorias, e a comunidade de Game of Thrones como um todo pensou em várias explicações pra essa cena que eram, tipo, não pode plano. ser, a Arya não agiria dessa maneira, ela teria um plano. E no fim das contas, era isso mesmo, era isso, esse era o plano dela. E a gente até hoje não acredita muito, né? Tipo, como é possível? Mas é possível, a série fez isso, entendeu? Às vezes a explicação pode parecer que foi uma coisa mal escrita e tudo mais, mas simplesmente é o que é. Eu acho que nesse momento Game of Thrones tem ido com as explicações mais simples possíveis. E em alguns casos eu acho que isso empobrece a série. Nesse caso da Arya na sexta temporada, eu acho que empobrece um pouco, porque ficou meio nada a ver. Mas no caso do Mindinho, eu acho que é bem melhor a explicação de que ele se ferrou e morreu do que a explicação de que alguém morreu no lugar dele e ele tá vivo e vai voltar. É que se ele voltasse, ele teria que voltar com um puta plano mirabolante, que ele ia fazer alguma coisa. Se ele voltasse só pra simplesmente se unir, agora eu vou juntar com a Cersei, qualquer coisa assim, ia ser muito broxante. Tem versões dessa teoria que extrapolam isso, tá? É que eu achei que tava muito mais bizarro pra colocar nesse vídeo, mas tem teorias falando que ele é o Azor Ahai. Nossa, E assim, falando sério, a mesma pessoa que fez a teoria menor falou que ele é o protagonista da história, ele é o Azor Ahai. Pode ser, não sei. Eu não vou mais dizer que, tipo, que não vai acontecer nada, entendeu? Até porque, assim, eu não falei que o dragão de Helena é impossível do jeito que aconteceu na série, Foi tá? diferente do que você odiava. Tanto que você até propôs, eu falei, isso pode até ser. Mas eu falei do dragão de gelo dormindo lá dentro da muralha, que eu achava meio bizarro. Mas assim, nem essa mais eu falo que é impossível de acontecer, entendeu? Cara, eu virei uma pessoa muito mais humilde hoje em dia. Depois que os caminhantes brancos que sabem nadar e amarrar corrente no rolê, sabe? Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer. Mas eu acho que não tem embasamento suficiente pra propor isso agora. Eu acho que esses indícios foram juntados meio aleatórios, assim. E talvez até fosse interessante se ele voltasse com um puta plano gigante, mirabolante. Só que assim, como a série tá acabando, eu acho que não seria o caso. Já tem tanto elemento pra resolver, tipo, Não tira vai ser esse, agora. né? Bom, então deixa aí nos comentários o que você acha dessa teoria. Você acha que o Mindinho tá vivo mesmo? Será que ele tá escondido nas criptas de Winterfell, pronto pra dar o bote na Até hoje. Sansa? E não se esquece que agora a gente começou às segundas-feiras a publicar os vídeos, então fica ligado que agora tem toda semana, segunda-feira às 9 da noite. Vai conhecer o canal da Carol e se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.